A paz do Senhor, queridos, que Deus em Cristo abençoe a todos. Estamos aqui nos estúdios da TV Sinlab para apresentar a Faculdade FAIMESP, Faculdade Evangélica Metropolitana do Estado de São Paulo. E ao nosso lado está o nosso coordenador geral, o pastor Almir Rodrigues. Irmãos, a nossa faculdade FAIMESP tem os melhores cursos na área da teologia, dentre a sistemática, nível básico, médio e bacharelado. Se eu fosse você, eu não perdi a oportunidade. Venha conhecer, venha fazer uma aula grátis, e aí eu quero ver se você não vai ficar com a gente. Eu te desafio, hein? Tem o básico 1, básico 2, tem o médio, que é o intermediário, e tem o avançado, que é o bacharel. Irmãos, top! Sensacional o material aqui. Temos até o material aqui. Venha e você vai se surpreender. Isso aqui é muito rico. É algo muito assim de Deus mesmo para a sua vida. Pastor Almir, lembrando que nós temos não só a parte teológica, mas temos cursos rápidos também, né? Sim, temos o capelania, juiz de paz, dentre outros especializações. Um exemplo, livro de Levítico, que é difícil, Apocalipse, livro de Judas. Mas você sabia que o livro mais difícil da Bíblia não é o livro do Apocalipse? E eu te provo, livro do Gênesis, do primeiro capítulo ao capítulo 11, ali é complicado. Venha conhecer e crescer na graça e no conhecimento. Exatamente. Para maiores informações, entre em contato com esses contatos e esses telefones que estão passando aqui debaixo da sua telinha, e o nosso site também da Faculdade FAIMESP. Com certeza a Faculdade FAIMESP veio para justamente ampliar os seus conhecimentos. Que Deus em Cristo abençoe. Amém. Tamo junto, irmãos. Tchau, tchau, parceiro. Olá, eu sou o jornalista Tiago Celeste e eu quero apresentar para vocês alguns de nossos parceiros que estão consolidados conosco já há um tempo. Sabendo de divulgação muito necessária, nós entendemos que precisamos sempre divulgar a nossa marca. Então você que tem sua empresa, você que tem seu negócio, não perca tempo. Não adianta somente divulgar em redes sociais. Mas você precisa fazer uma divulgação oficial num canal de TV. Sim, a TV Sinlab está aqui para isso, para te ajudar a ajustar os seus negócios, para ter mais visibilidade em sua empresa, em sua igreja, na divulgação dos seus eventos. Então, pensando nisso, olha aqui, tá vendo esses contatos que estão passando aqui? Pode entrar em contato conosco, nós vamos te dar uma assessoria. Venha visitar aqui em nosso estúdio. Fazemos tanto eventos, como coberturas e divulgações no nosso estúdio, como também fazemos fora, fazemos externas. Fazemos coberturas de evento, fazemos para shows, para igrejas, congressos, tudo, para comerciais. Olha, interessante. Comerciais para a sua empresa. Você quer ter sua empresa, tem a sua loja, quer dar aquela, mostrar a sua loja, o porte da sua loja, chame a TV Sinlab. Estamos aqui à disposição para poder atendê-lo com total qualidade. Um grande abraço. Tchau, tchau.
Convenção Sineb, ligados na videira. Boa noite, a paz do Senhor Jesus para todos que estão ligados nesta TV Sineb. Sou um afiliado da Sineb e eu quero cumprimentar a todos com Shalom Kavai, paz e esperança, e Shalom Lahema, paz e prosperidade para todos que estão vendo este canal Sineb. Aqui quem vos fala é o evangelista André Santos, conhecido também como o Homem da Maçã de Ouro, que está relatado no livro de Provérbios 25 e verso 11. Quero já falar para vocês da palavra de Deus. Tem uma palavra profética para vocês, tremenda e linda, que vamos estar lendo já já aqui no livro de Marcos. Oh, glória a Deus! Se vocês quiserem também conhecer o meu trabalho, é só você entrar no YouTube e escrever lá, Evangelista André Santos, Cronos, Kairos e Olam. É isso mesmo. Vamos para a palavra de Deus? Vamos ler no livro de Marcos, capítulo 10 e versículo 46. Talvez você já ouviu falar muito sobre esta história do livro de Marcos, capítulo 10 e versículo 46. Mas tem algo novo para você que está aí do outro lado, para a glória de Deus. Se você já achou aí, vou estar já lendo a palavra de Deus que está no livro de Marcos, capítulo 10 e versículo 46. Diz assim a palavra do Senhor. Depois que foram para Jericó, e saía ele de Jericó, com os seus discípulos e uma grande multidão. Batimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouviu que era Jesus, o Nazareno, começou a clamar, dizendo: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus, parando, lhe disse, chamai-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tenha bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele saltou de si, da sua capa, lançou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: o que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu torne as vistas. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Glória a Deus, aleluia. O tema da mensagem que o Senhor Jesus colocou em meu coração é: o final da tua história, quem dá é Jesus. Quando nós olhamos para a biografia deste livro, conhecido como livro de Marcos, que foi escrito no ano 57 ao ano 63 no ano de Cristo, cujo livro de Marcos contém 16 capítulos e 678 versículos, como também contém 121 perguntas, como também contém 11 profecias, e de versículos históricos contém 585 versículos históricos. O livro de Marcos, ele é dividido em 4 partes, ou em 4 fases. A primeira fase é chamada de História de Cristo. A segunda fase é chamada Aliança, Nova Aliança. E a terceira base é chamado dos apóstolos. E a quarta base é chamado de cristianismo. Quando nós olhamos para este evangelho de São Marcos, ele apresenta o Senhor, Jeová, como Cristo, como um servo fiel, como está escrito no livro de Isaías 42 e versículo 1, que é apresentado diante deste livro chamado Marcos, como: eis aqui o meu servo, este
é o Senhor Jesus. Mas é interessante quando nós olhamos a biografia deste livro chamado Marcos. Ele relata sobre uma escrita de João Batista dizendo: há uma voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e ele endireitará as suas veredas. E quem é este? Este é o Senhor Jesus, que está para vir, para trazer uma graça tremenda e poderosa para mim e para você. No livro deste Evangelho São Marcos, nós ficamos maravilhados, porque também diz os historiadores que Marcos morreu em um ano 68, no ano de Cristo, no dia 25 de abril, numa cidade chamada Alexandria. Mas é interessante porque quando nós olhamos a biografia deste livro chamado Marcos, no original, o nome Marcos significa amado de Deus. E quando eu olho para isso, eu já tenho motivos para agradecer a Deus. Por quê? Porque se Marcos é amado por Deus, eu vejo mais 3 coisas que são amadas. Eu vejo um povo que é amado, eu vejo uma igreja que é amada, eu vejo uma noiva que é amada. E se você que está aí do outro lado é um amado de Deus, pode glorificar, pode adorar, porque você é um amado de Deus. Aleluia, glória a Deus. Quando nós olhamos a biografia deste livro chamado Marcos, é interessante porque no original o nome de Marcos traz uma revelação. E qual é a revelação no nome de Marcos? O nome de Marcos no original do texto, no original é o texto grego, que é o nome de Marcos. O nome de Marcos no grego é chamado de Map e Koi. E qual é a revelação que tem neste nome? A palavra Map quer dizer guerreiro e a palavra Koi quer dizer dedicado. Então o que eu começo a entender que quando eu sempre abro o Evangelho de Marcos, é que eu entendo que o Senhor está atrás de guerreiros e de guerreiras dedicada ao Senhor Jesus. Se tem guerreiros e se tem guerreiras dedicadas ao Senhor, você pode mandar glória, você pode mandar aleluia para o Rei da Glória, porque Ele já faz presente nesse recinto da tua casa, no seu lar, em sua vida. Aleluia, glória a Deus. E quando eu olho para esta biografia, eu vejo aqui um homem conhecido como Bartimeu. É interessante porque quando nós olhamos para o nome original, a palavra Bartimeu, quando nós olhamos no hebraico, é chamado de Bartimai, que quer dizer e que significa filho de um amaldiçoado. Mas é interessante porque quando nós olhamos a biografia no aramaico, traz uma graça tremenda e poderosa e uma revelação com um sabor de mel, uma revelação linda e maravilhosa. Quando nós olhamos para o aramaico, o nome Bartimeu é interessante porque traz uma visão e uma revelação e algo significativo para mim e para você que está aí do outro lado. E qual é algo significativo para nós? A palavra bar no aramaico quer dizer filho, e a palavra Timeu quer dizer estimado. Então quando o pai de Timeu, ou Timeu, coloca o filho, o seu nome como Bartimeu, uma fusão, coloca uma fusão de uma graça tremenda. E qual é essa fusão? O pai se chama Timeu e o filho é chamado de Bar. Então eu imagino Timeu falando: Timeu, Bartimeu, você será chamado de Bartimeu. E então pai Timeu dá o seu nome para o seu filho de Bartimeu. E o interessante que agora quando nós olhamos para o aramaico, a palavra Bar quer dizer filho, e a palavra Timeu, que realmente no aramaico quer dizer estimado. Então quando o pai Timeu coloca o nome do filho Bartimeu, ele está declarando, dizendo: Bartimeu, você é um filho estimado para mim. Então o que eu quero te dizer para você aí do outro lado, você é um filho estimado do Senhor, você é uma filha estimada do meu Senhor Jesus. Não pensa que você é um filho amaldiçoado, você não é um filho amaldiçoado, mas sim, você é uma filha e um filho estimado do meu Salvador Jesus Cristo. Quando eu começo a olhar para a biografia deste homem, quem era Timeu?
na história bíblica. A história vai dizer que Timeu, ele era um general de uma cidade chamada Betel. E Betel significa casa de Deus. Então significa que Timeu era um soldado, um general que protegia a casa de Deus. Glória a Deus por isso. Mas chega uma história, diz a história, que no ano 150 ao ano 230, no ano de Cristo, os romanos invadem a cidade de Jerusalém, invadem várias cidades de Jerusalém, e a cidade de Betel é uma das cidades que foi invadida pelos romanos. Diz a história que este homem chamado Timeu, que ou melhor dizendo, este general chamado Timeu, era um homem que protegia a cidade de Betel. E o interessante é que os romanos conseguiram pegar ele, prenderam ele, amarraram os pés dele. Diz a história, a cultura romana declara que ele foi pego e a sua família também. E diz a história que pegaram Timeu, colocaram ele pregado em uma cruz de madeira, diante do povo, publicamente. Colocavam isso, por quê? Porque toda a cultura relata que os soldados romanos tinham prazer em pegar soldados e até generais e colocar pendurado em uma cruz, em uma morte de cruz. Porque era honra para os romanos, era honroso isso, e vergonha para aqueles que estavam pendurado na cruz. Mas deixa eu dizer uma coisa: você pode estar pendurado em alguma coisa da sua vida, você pode estar passando por uma vergonha, mas deixa eu dizer, maior é Deus, maior é Jesus em sua vida. Por quê? Porque Timeu ensina a cultura, Timeu ensina para o seu filho chamado Batimeu a história de 1 Samuel, e ensina também a história de 1 Samuel, dizendo: filho, vai vir um aí que vai trazer uma graça tremenda para nossas vidas. Aprenda isso, que vai vir um da raiz de Davi, que vai trazer uma revolução, vai trazer uma graça, vai trazer uma misericórdia, que vai transformar muitas vidas. Então não nega. É por isso que na cultura judaica declara: ensina o menino no caminho que deve andar, que quando chegar os tempos difíceis, ele não venha se afastar do Senhor. Mas olha só que interessante, pegaram Timeu, pegaram Batimeu. Timeu estava na cruz, e os romanos olhando para o seu filho que estava com as mãos amarradas, com os pés amarrados, e os romanos declararam na história dizendo: ei, Batimeu, nega o Deus do seu pai, nega ele, porque se você não negar o Deus do seu pai, você vai estar igualzinho o seu pai, vai estar naquela cruz pendurado, estará passando pelaquela grande vergonha, você será crucificado, morrerá em formato de cruz. E quando nós olhamos, é interessante, porque a história diz que aquele que morre pendurado numa cruz significa maldição. Mas Timeu não se preocupa com isso, porque ele tem a crença, ele acredita no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele pode estar ali morrendo, e perantemente, olhando fisicamente, ele está morrendo debaixo de uma maldição. Não, ele está morrendo debaixo de uma graça, porque ele acredita naquele que vai vir da raiz de Davi, na raiz da história de Jessé. Glória a Deus por isso. E quando nós começamos a meditar na história, os romanos chegaram, olharam para Batimeu e disseram: nega, Batimeu, o Deus do teu pai, senão você será envergonhado igual o seu pai. Olha para o seu pai como está. O seu pai está na morte de cruz, está na maldição. Você também vai parar no mesmo lugar. Quem disse que eu vou parar nesse mesmo lugar? O meu pai me ensinou a nunca negar o Deus da nossa terra, porque bem-aventurado cujo é a nação cujo o Deus é o Senhor. E agora Batimeu olha para os romanos e diz: o meu pai me ensinou não a negar o Deus da nossa cidade, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Você não vai negar? Não vamos negar. A história vai dizer que Batimeu não era um cego de nascença, mas sim a história vai nos dizer que Batimeu passa pela um estreito, passa por um vale, passa por uma aflição. O seu pai está na cruz,
E o Bartimeu, o seu filho, está ali sendo afrontado para dizer: nega o seu Deus, nega o seu Jesus. E Bartimeu olha e diz: Romanos, não negarei o Deus do meu pai, porque o meu pai me ensinou, e esse Deus é o verdadeiro Deus. Esse é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E então os romanos ficaram furiosos. Pegaram Bartimeu, pegaram uma vara e bateram na perna dele, quebraram um lado da perna dele e disseram: nega, Bartimeu, a sua fé, negue agora, porque você vai estar no estado igual ao seu pai, mesmo com a perna quebrada. Bartimeu, ele começa a dizer: não vou negar o Deus do meu pai, jamais, e nem o Deus da minha cidade. E agora o que acontece? Os romanos ficaram furiosos, começaram a conjecturar, conversar um com o outro. E o interessante é que a biografia vai nos dizer, a história, a cultura vai dizer que os 4 romanos começam a conversar, e um tem uma ideia. Pegaram um garfo de 2 pontas, furaram os olhos dele e disseram: dessa vez você vai ver o seu pai pela última vez, e nunca mais você vai ver mais, nunca mais você vai enxergar. E então os romanos chegaram, furaram os olhos dele, e então falaram: agora ele vai negar o Deus do pai dele e o Deus da nação dele. E agora sabe que Bartimeu, mesmo com a perna quebrada, mesmo com os olhos furados, Bartimeu insiste na sua fé, dizendo: jamais negarei o Deus do meu pai, muito menos o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Não negarei o Deus da minha cidade. E então os romanos ficaram furiosos e disseram: não temos como fazer esse menino negar a Deus. Por quê? Porque esse menino era filho de um general. E por ser filho de um general, eles pegavam o general, colocavam ele em um lugar, em uma cruz, para envergonhar a ele. E pegavam o filho do general e começavam a humilhá-lo. Mas é interessante: filho de um general pode estar ferido, pode estar com os olhos furados, mas ainda não está derrotado. Pode estar com a perna quebrada, mas não está derrotado. Pode estar com os olhos furados, mas não está derrotado ainda. Ainda há uma luz no fundo do túnel. Ainda há uma luz no fundo do túnel. E agora o que acontece? Acontece que agora eles vão pensar em colocar Bartimeu na cruz. E um teve uma ideia e disse: vamos colocar uma capa sobre ele. Vamos deixar ele com uma capa. E nessa capa vamos colocar 3 coisas nesta capa. Primeiro, vamos colocar os mandamentos dentro da capa. Segundo, ao lado direito da capa, vamos colocar a genealogia de Bartimeu. Terceiro, vamos colocar um desenho de uma águia dourada com as asas abertas. E debaixo, diz a história, debaixo das patas da águia dourada, dentro desta capa, estava uma escrita. Todos viam e todos enxergavam de Jericó. Só que interessante. Por que interessante? Porque Bartimeu não usava a capa como Elias usava. Bartimeu não usava a capa como usava Eliseu. Bartimeu não usava a capa como usava Pedro. Bartimeu não usava a capa como usava também os profetas de Deus. Mas como que Bartimeu usava esta capa? A história vai nos dizer que existia 3 dobras. E nessas 3 dobras, essa capa ficava sobre a perna dele, sobre a coxa dele. Por que, evangelista André, você está dizendo isso? Porque todo cidadão que saía de Jericó não poderia se aproximar de Bartimeu. Bartimeu cego, Bartimeu com os olhos furados. E o interessante da história biográfica é que o povo de Jericó, quando passava, saía de Jericó, via Bartimeu na beira do caminho, e como se dava esmola para um cego. Essa é uma pergunta aqui: como que se dá uma esmola para um cego?
por ele ser um homem que estava usando uma capa de autoridade romana, e Roma estava dizendo que ela mandava na palavra, por isso que tinha os 10 mandamentos. Por isso que Roma pegou a capa e colocou a genealogia de Bartimeu. Estava declarando: Roma, nós mandamos na palavra, nós controlamos a genealogia de Bartimeu. A vida de Bartimeu está nas nossas mãos. Mas eles esqueceram. Está vindo alguém aí que é maior do que Roma, maior do que a palavra, maior do que aquela águia dourada, e é aquele que é o autor dos mandamentos. Aleluia, glória a Deus. A história vai dizer que está vindo, ele está saindo de Jericó. E existe duas Jericó: a Jericó amaldiçoada e a Jericó que é essa desse texto. E a palavra Jericó significa fragrâncias dos deuses. E agora quem está saindo dentro de Jericó, a fragrância, o próprio Deus. Lugar que quer dizer Jericó, incenso aos deuses. Está saindo o próprio Deus, o próprio incenso vivo. Está saindo com uma grande multidão. Aleluia, glória a Deus. Está vindo também junto com os discípulos. E o interessante, ninguém olha para ele. E agora eu aprendo uma coisa interessante: nem todos que estão com Jesus têm o amor. Por quê? Porque tem uma pessoa carente de Deus. Ali você vai ver os discípulos, ali você vai ver a multidão. E Bartimeu se coloca a clamar. E ele começa a clamar, dizendo, nos textos originais, vai dizer isso: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que ele se calasse. E aí vai uma pergunta que não me deixa calar: quem sou eu para ter só Jesus para mim? Quem sou eu não deixar os necessitados chegar até Jesus? Os discípulos não se preocuparem em ajudar aquele cego, a multidão também não. Mas quando Bartimeu se coloca a clamar, alguns dizem que ele clama 6 vezes. É o número da criação do homem e até onde o homem pode ir. E o interessante, e ele vai clamar, e ele vai clamar, e vai dizer de novo: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. A palavra compaixão, ela significa no grego: se coloque em meu lugar e sente o que eu estou sentindo. Só que a multidão não está entendendo o clamor de Bartimeu. Os discípulos também não estão entendendo o clamor de Bartimeu. Mas Bartimeu está tentando puxar atenção, não é dos discípulos, não é da multidão, mas aquele que faz a diferença entre os discípulos, aqueles que faz a diferença no meio da multidão. E quem é esse? Jesus, o Nazareno. Dessa vez, ele clama pela última vez: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. E até o momento, ninguém o ajudou, ninguém se importou pela vida de Bartimeu. Jesus continua na sua estrada, no seu caminho. E o interessante, o povo de Jericó tinha que pegar a moeda, colocar no dedão. Aqui, evangelista André, porque Bartimeu era considerado amaldiçoado, e eu só poderia dar esmola lançando com o dedo, com o dedão. Sabe o que eu entendo com isso? O tempo de alguém lançar esmola sobre a sua vida está acabando, porque está vindo um aí que é maior do que as esmolas do povo de Jericó. Está vindo um aí que é maior que aquela declaração que Pedro disse: eu não tenho nem ouro e nem prata. Ele é maior do que o ouro, ele é maior do que a prata, ele vai fazer a diferença. Aí agora o que acontece? Aí eu aprendo uma coisa, um segredo, igreja. É o segredo que eu aprendo aqui. E eu clamei de um jeito e Jesus não parou e não aconteceu nada. Clame de outra forma. Eu estou buscando de um jeito e não está acontecendo nada, então busque de outra forma. E agora ele vai buscar de outra forma. E quando ele vai buscar de outra forma, ele vai falar algo sagrado, que só quem conhecia
história de 1 Samuel, de 2 Samuel e a história messiânica do profeta Isaías. O que você quer dizer, evangelista André? Bartimeu vai mudar o clamor dele. E enquanto o povo vai dizer, cala-se, o povo não sabe o tamanho do nível da tua necessidade. Só quem sabe é quem está clamando. Os discípulos não sabem o nível da tua necessidade. A multidão não sabe o nível da tua necessidade. Mas o meu Jesus sabe. E ele muda o clamor. E como ele vai clamar agora? Ele vai clamar dessa forma: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E agora ele começa a gritar. Ele começa a clamar em alta voz, dizendo: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E o texto vai dizer que Jesus para. Quando Jesus para, olha só que interessante. Quando Jesus para, os discípulos também vai ter que parar. A multidão também vai ter que parar, porque Jesus parou. Aleluia, glória a Deus. E agora o que acontece? Olha só que coisa linda. Jesus para. Por que Jesus parou? Porque agora o clamor fez a diferença. Agora o clamor chamou a atenção de Jesus. Por que chamou a atenção de Jesus? Há um segredo na cultura judaica. Quando o Bartimeu clama, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim, ele está clamando um título oficial e que só quem tinha era Jesus. Ele está clamando no título oficial do Senhor Jesus. E qual é o título oficial e messiânico do Senhor Jesus? Só Ele tem a misericórdia. Só Ele pode conceder a nós a misericórdia. Ele não traz a misericórdia natural. Só Jesus tem a misericórdia. Ele é o autor da misericórdia. E Ele clama: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus para. E o que realmente Bartimeu estava clamando? Olha só o significado que Bartimeu estava dizendo para Jesus. A multidão não sabia, os discípulos não sabiam, mas o meu Jesus sabia. A palavra misericórdia, o Bartimeu estava dizendo: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Traduzindo o que ele estava dizendo para Jesus, ele estava dizendo assim para Jesus: Jesus, eu sou miserável, mas eu tenho um coração. Ele clama várias vezes, dizendo: eu sou miserável, Senhor, mas eu também tenho um coração. E agora, Jesus entende o significado daquele clamor. E é o título oficial messiânico do meu Senhor Jesus. Ele clama. Jesus para. E agora o que acontece? Acontece que agora Jesus chama um mensageiro. Mensageiro pode se chamar de anjo. Anjo é mensageiro. E Jesus fala para o mensageiro: vai lá, manda chamar ele. Mas diz assim para ele: tenha bom. Sabe por quê? Jesus disse essa mensagem para o mensageiro? Porque quando aparece essa palavra, tem bom ânimo, é para alguém que já pensou em voltar para... Já estava pensando em voltar para... Mas agora deixa eu dizer, quando você pensar em estar indo para trás, quando você já pensar em ir para trás, o Senhor já está mandando um mensageiro para você aí do outro lado. E agora o que acontece? Bartimeu, ele clama. E o que me chama mais atenção, algumas pessoas vão dizer assim: como que Bartimeu tinha a perna quebrada? Vou trazer uma prova para vocês bíblica. O texto me prova: Bartimeu clamou e nenhuma vez ele está em pé. Nenhuma vez ele clamou em pé. Ele continuou clamando sentado. Por que, evangelista André? Porque a perna dele estava quebrada. Mas o mensageiro está vindo aí. E o mensageiro está carregando a poção sagrada. Está trazendo milagre. Está trazendo poder.
E o mensageiro vai, toca. E quando ele toca, é interessante porque a história vai dizer que Bartimeu está com essa capa sobre as pernas e sobre o joelho. E na frente da sua canela, do seu joelho, está a águia dourada, com as asas abertas. E embaixo está uma escrita românica, escrita: autorizado por Roma a mendigar. E o interessante da história é, além de lá escrito autorizado por Roma a mendigar, ainda tinha mais outra escrita embaixo. E qual era a escrita? Era essa escrita: quem mexe com Roma fica assim. E aí vai uma pergunta que não me deixa calar. Qual é? Uma pergunta profética para você do outro lado aí. E quem mexe com Jesus fica como? Quem mexe com Jesus sabe como fica? Sarado, curado, transformado, liberto, feliz, alegre. Aleluia, glória a Deus. Muito forte isso. E agora o que acontece? Acontece que agora está chegando o mensageiro. Quando o mensageiro chega, diz para ele: o mestre te chama. O mestre te chama. E quando ele disse isso, ele vai dizer: e o mestre mandou te dizer, tenha bom ânimo. Quando vem a palavra bom ânimo, o mensageiro toca em Bartimeu. Quando o mensageiro toca no Bartimeu, sabe o que acontece? Que muitos não sabem. Que a perna de Bartimeu, que estava quebrada, ela é instantaneamente curada. E ele salta, e um salto de alegria, de felicidade, porque a perna dele instantaneamente é transformada, a perna dele é curada instantaneamente. Ele salta junto com o mensageiro, e aquela autoridade que estava sobre ele, e aquelas esmolas que estava sobre ele, é lançada por terra, e a autoridade de Roma cai por terra, para a glória de Deus. Por quê? Porque o final da tua história, quem dá não é os discípulos, quem dá não é a multidão, quem dá não é os romanos, mas quem dá o final da tua história é Jesus o Nazareno. Aleluia. E agora o que acontece? Acontece que o mensageiro, segurando nele, porque foi ordenado a ele, diz para ele que eu chamo ele, e diz para ele ter bom ânimo. Mas agora ele não tem só bom ânimo, ele está saltando em alegria. E agora como que carrega Bartimeu saltando em alegria? E as moedas caiu por terra, a capa caiu por terra, a autoridade de Roma caiu por terra. Sabe o que eu entendo com isso? Engraçado isso que eu vou dizer para vocês aí do outro lado. O mensageiro teve que segurar em Bartimeu e entrar na mesma dimensão da alegria que Bartimeu estava, saltando de alegria. E o que eu entendo com isso? Eu estou vendo o mensageiro e Bartimeu saltando e se aproximando até Jesus. Espera aí, eu vou compartilhar minha alegria com você. E ele vai começar a compartilhar a alegria. Ele vai saltando, 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 saltando de alegria, e vai se aproximando de Jesus. Quando ele chega até Jesus, Jesus olha para ele. E o interessante que quando Jesus olha para ele, Jesus já sabia qual era a necessidade dele. E aí vai uma pergunta: por que Jesus faz uma pergunta para ele dizendo: que queres que eu te faça? Se realmente ele não era cego de nascença, tinha cicatrizes nos olhos dele. E agora o que acontece? Acontece que quando Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Não é que Jesus está sendo irônico. Sabe o que Jesus está fazendo? Deixa eu ver se você tem certeza do que você quer. Deixa eu ver se você tem certeza daquilo que você quer. Jesus não está sendo irônico, jamais. O que Jesus está fazendo? Deixa eu ter certeza se ele quer mesmo um milagre. Deixa eu perguntar o que realmente ele quer. E ele pergunta, e ele fala: o que queres que eu te faça? E Bartimeu olhou, não sabia para onde olhar, porque ele não enxergava. E agora Bartimeu olha para ele, na direção dele, imagino eu, ele imagina que está olhando para frente dele,
e diz: Mestre, e eu retorne a ver, eu retorne a enxergar, porque a da minha perna eu já glorifiquei, já vim até você glorificando. A minha perna foi curada. Filho de um general, a perna quebrada e os olhos furados. Porque aí o que acontece? Quem dá o final da história não é os romanos, nem os discípulos e nem o povo. Quem dá o final da tua história é o grandão da Galileia. É Jesus o Nazareno que dá o final da tua história. E agora o que acontece? Jesus pergunta: que queres que eu te faça? Aí ele fala e diz: Senhor, que eu torno a ver. E aí o Senhor olha para ele e diz: a tua fé me salvou. Jesus não diz: vai lavar. Não, Jesus não diz. Jesus não pega a saliva, mistura com barro e não passa nos olhos dele. Não, esse cego é diferente. Não é um cego que Jesus pôs a mão. Não, Jesus nem pôs a mão. Ele só liberou a palavra. E qual foi a palavra que ele liberou? Tua fé te salvou. Imediatamente os olhos deles voltou. E eu imagino, peraí, os olhos não tinham olho. Agora o Senhor determina que nasça olho nos seus olhos. O Senhor determinou surgir a visão sobre os olhos dele. E ele vai ver. E quem ele vê? Primeiro que eu aprendo de ser que no começo do teu ministério você só teve as visões piores da tua vida. Pode ser que no começo do teu ministério só via desgraça. Mas deixa eu te dizer, o final da tua história, da visão da tua vida, quem vai dar é Jesus. E agora o que acontece? Agora Bartimeu vai ter a melhor visão do seu ministério. Qual é a melhor visão? Ver Jesus Cristo diante dele, ver aquele que o pai dele, Timeu, reverenava. Laia sorienda candalaia, lume que verefaste que do que remove paias. Timeu venerava Jesus Cristo, aquele que viria, e o pai venerava ele. O Filho de Deus está para mim. Bartimeu, ele vai trazer uma graça tremenda, ele vai trazer felicidade, ele vai trazer salvação, ele vai trazer batismo com o Espírito Santo, com fogo. É esse Bartimeu. E Bartimeu olha diante dele, o Senhor Jesus, a melhor visão do seu ministério. A melhor visão do seu ministério. No começo eu tive a pior visão, a perca do ver meu pai sendo envergonhado. Seu pai não foi envergonhado, seu pai foi honrado. E agora você vai ser honrado, Bartimeu. Bartimeu, volta as vistas. E agora eu vou finalizar a mensagem. Bartimeu não vai contar vitória para a sua família. Bartimeu não vai para casa quando recebe a bênção. Sabe o que Bartimeu faz? Pai, você me ensinou tanto. E meu pai me ensinou tanto sobre você. E se um dia eu visse você, eu seguiria você. Bartimeu não só apenas recebeu um milagre, como nessa geração é assim. Eu quero o milagre, mas não quero andar com o dono do meu milagre. E Bartimeu traz uma reflexão poderosa para a nossa geração. E qual é a reflexão? Ele recebe o milagre e ele diz: agora eu quero andar com o dono do meu milagre. E Bartimeu agora vai andar a estrada fora com o Senhor Jesus, o dono do milagre dele, dando glória, dando aleluia. E o final da história, quem determinou foi o nosso Salvador Jesus Cristo. Então grave no seu coração, que esta mensagem esteja gravada na tábua do teu coração, na tábua da tua alma. Quem dá o final da tua história não é o deserto, não é o vale, não é as diversidades, mas sim quem dá o final da tua história é Jesus o Nazareno. Então tome posse dessa mensagem em nome do Senhor Jesus.
Ancherevia, Caia, Saia, Faia, Súria. Toma posse desta mensagem. E eu agradeço esta rica oportunidade de ministrar a palavra de Deus nessa TV Celebre, para a glória de Deus. Quero louvar a Deus pela vida da cantora Neide Ramalho. Quero louvar a Deus pela vida do evangelista Fábio. Quero louvar a Deus pela vida, viu? Ele é chefe, é top demais. O pastor Tiago Celeste. Quero louvar a Deus pela vida do Emerson. Também quero louvar a Deus pela vida do pastor Elias Soares, meu amigo, companheiro, que sempre me aconselhou. Também quero louvar a Deus pela vida do Rodrigo Silva, que também recebi uma bênção dele também tremenda. Também quero louvar a Deus pela vida do bispo Clodoaldo, que nós estivemos na rádio Fonte Vida. Também quero louvar a Deus pela minha noiva Edilânia Santos. Também quero louvar a Deus pelo pastor Almi Barbosa. Também quero louvar a Deus pelo pastor Almi. Também quero louvar a Deus pelo meu pastor Lincoln, da Assembleia de Deus Ministério do Belém, do setor 71. Quero louvar a Deus pela vida dele e por todos os pastores que estão à sua retaguarda. E também quero louvar a Deus pela vida do pastor José Wellington e a sua família. Também quero louvar a Deus pelo pastor Gomes. Também quero louvar a Deus, o meu mentor, o meu amigo, pastor Wiltamar. Quero louvar a Deus pela vida dele. Também quero louvar a Deus pelo pastor Cláudio. Também quero louvar a Deus pela vida do pastor Mauro, que tem auxiliado a nossa vida. Também quero louvar a Deus pela vida do pastor Osmar. Também quero louvar a Deus pela vida do missionário João Batista. Também quero louvar a Deus pela vida do pastor Moisés. Também quero louvar a Deus pela vida do pastor Toninho, que foi o meu pastor, que me ensinou, que me instruiu. Também quero louvar a Deus pela vida do pastor Isaías. Também quero louvar a Deus pela vida do meu amigo Paulo, que tem um salão de cabelo, que cortou meu cabelo, cuidou de mim de uma forma linda e maravilhosa. Também quero louvar a Deus pela vida do evangelista André, da barbearia Papai, ô glória, que tem sempre abençoado nossas vidas. Também quero louvar a Deus pelo o pastor Raul. Também quero louvar a Deus pelo professor bem chamado Matusalém. Me ajudou muito, me auxiliou muito no meu canal. E eu quero louvar também. Eu quero louvar a Deus também no começo da minha caminhada, o Roche Raul e o Roche Marcos, dois pastores, dois judeus abençoados, que me abençoou e me auxiliou no meu ministério. Eu quero louvar a vida deles e eu quero fazer uma oração para agradecer a Deus por este momento de estar aqui nesta TV. Leve a glória de Deus. Vamos orar. Baruch Hashem Elohim. Bendito é o Senhor, Criador de todas as coisas. Diante da tua presença, Senhor Jesus, eu quero, Pai, entrar humildemente na tua presença para agradecer a ti, Senhor meu Deus, por esse momento lindo e maravilhoso, Pai, pela vida do pastor Tiago, pela vida, Senhor meu Deus, da cantora Neide Ramalho, pela vida desses pastores que eu acabei de citar, Senhor, e dos evangelistas, Senhor. Diante da tua presença, eu quero louvar a Deus por tudo, Senhor, que tem feito e realizado sobre as nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, por eu chegar aqui, Senhor. Ó Pai, pelos livramentos, Senhor, que tem dado e concedido, Pai. Pai celestial, vai de encontro a todos aqueles que ouviram esta mensagem, e para que eles entendam que o final da tua história, quem determina não é os romanos, quem determina não são os discípulos, quem determina não são a multidão, quem determina é o Senhor Jesus Cristo, o homem de Nazaré, o Nazareno, que determina o final da nossa história. Então eu agradeço no nome do Senhor Jesus por essa oportunidade linda e magnífica, por estar nesta canal para a glória de Deus. Deus seja louvado hoje e sempre e eternamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Eu agradeço essa linda oportunidade. Em nome de Jesus. Não se esqueça. Aqui, ó. Convenção Cineb. Esteja
um convencionado pela Sineb, para a glória de Deus. Estamos convencionados pela Sineb, para a glória de Deus. Eu convido vocês para participar, para estar ligado a esta convenção. Essa convenção só tem trabalhado a favor da minha vida. E eu agradeço a Deus, hoje e sempre e eternamente. Venha participar, venha ser um mantenedor desta grande obra para a glória de Deus. Deixa a todos com a paz do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Daqui a pouco vai estar passando uma música agora para vocês, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu sou a videira, vós os ramos, permaneça em mim, eu vos fortalecerei. Eu sou a videira, permaneça em mim, eu vos fortalecerei. Meu pai é um agricultor e a cada dia os limpará com a água da fonte da vida. Meu pai é um agricultor e a cada dia os limpará com a água da fonte da vida. Permaneça em mim e eu em vós. Permaneça em mim e eu em vós. E darão frutos, e darão frutos para o meu reino. Meu pai é um agricultor e a cada dia os limpará. Cada dia os limpará. Meu pai é um agricultor e a cada dia os limpará com a água da fonte da vida. Permaneça em mim e eu em vós. Permaneça em mim e eu em vós. E darão frutos, e darão frutos para o meu reino. Permaneça em mim e eu em vós. Permaneça em mim e eu em vós. E darão frutos, e darão frutos para o meu reino. Ele é digno. Espírito Santo, queremos o Senhor aqui.
Olá, você, policial, quero te convidar a fazer parte da Sinlab, Convenção Internacional de Líderes Evangélicos do Brasil. Eu sou policial, sou capelão, faço parte da Cristopol Brasil, que é uma rede mundial de policiais cristãos, e sou filiado à Sinlab. Na Sinlab você tem todo o apoio ministerial, jurídico, contábil, apoio através da TV Sinlab, da Rádio Sinlab. Aqui você é assistido verdadeiramente. Venha fazer parte. Sinlab, ligados na videira. Olá pessoal, nós estamos aqui no estúdio da TV Sinlab, nós somos o Ministério Infantil Felipe e seus amiguinhos. Abaixe o aplicativo da TV Sinlab e acompanhe todas as programações. Olá, eu sou o pastor Luiz Duarte, da Assembleia de Deus do Parque São Lucas. Estou fazendo através da TV Sinlab todos os sábados a partir das 10 horas da manhã o programa da Missão Getsemane no Clamor das Nações. E eu convido você todos os sábados a sintonizar a TV Sinlab. Ainda convido que você esteja baixando o aplicativo da TV Sinlab e estando com todas as programações do dia da TV Sinlab. Baixe o aplicativo que eu estou contando com você. Vamos entrar aqui na loja, conhecer um pouco mais dessa loja top demais, chamada SP Music. Mas agora vamos falar direto com o proprietário. Júnior, tudo bem? Tudo bem, Thiago, tudo bem, TV Sinlab. É um prazer recebê-los aqui nesse dia, grande alegria. Maravilha. Júnior, fala para nós o que nós temos de opção na loja. Hoje nós temos diversas opções para a sua igreja, para o seu ministério. Nós somos uma loja especializada em atender igrejas, então temos tudo na área de instrumentos musicais e áudio profissional por completo. Certo. O que temos aqui na frente é o que? O cavaquinho, o ukulele? De cara aqui temos o cavaquinho, temos o ukulele, né? Esse aqui é um instrumento ukulele que ele trabalha com 3 modelos, soprando, concert e o tenor. É um instrumento popular, muito vendido, né? Para tipo de músicas pop, reggae. Então é um instrumento bem variado e bem bacana que nós temos aqui na loja hoje como opção também. Essa opção de corda, mas temos outras opções de outros instrumentos. Com certeza, temos tudo aqui de áudio, tecnologia. Eu tenho microfone com fio, microfone sem fio, mesa, potência, caixa. Então nós temos aí um mix completo aí para a igreja, o seu ministério, produtos de qualidade, né, e custo-benefício também. Se for uma igreja com nível mais profissional, para 2.000 pessoas nós atendemos. Desde uma igreja para 10 pessoas como para 2.000, nós temos toda a estrutura para te atender. Nossa, maravilha. Fala um pouquinho do endereço aqui. Aqui nós estamos na Rua do Seminário, número 204, centro de São Paulo. Eu estou do lado do metrô São Bento e da Praça do Correio. Rua do Seminário, 204, centro de São Paulo, bairro Santa Efigênia, do lado do metrô São Bento e da Praça do Correio. Nossa, maravilha, Júnior. E depois então vamos vendo aí outras opções de equipamentos e instrumentos, correto? Com certeza, nós temos tudo aqui, nós trabalhamos com novos, seminovos, trabalhamos com compra, venda e troca e assistência técnica também. Temos a parceria aí com a TV Sinlab, temos a parceria com a Convenção Sinlab também e nós atendemos você, temos um diferencial de preço, montamos stand nas convenções. A ideia é realmente, nós falamos a mesma linguagem da igreja, né, pastor? E atender a igreja com um atendimento personalizado daquilo que a igreja necessita. Maravilha, é isso aí, gente, você viu aí a opção que nós temos. Só falando do proprietário, não foi nem eu, que às vezes o pessoal fala, o apresentador ele fala muito, acrescenta demais. Não, o proprietário te garantiu. E vai ter um bom desconto quando vir indicado da TV ou da Convenção Sinlab. Com certeza, falou que vem indicado pela TV, pela Convenção Sinlab, nós temos essa parceria já consolidada para fazer o melhor preço, o melhor atendimento aí e vai ser bênção. Maravilha, gente. É isso aí. Ó, daqui a pouco nós vamos ver outras opções. Vem conosco.
A paz do Senhor, queridos, que Deus em Cristo abençoe sua vida. E nós estamos aqui diretamente dos estúdios da TV Sinlab, Sinlab TV, com o nosso reverendo Leonardo, dos Estados Unidos da América, em Michigan, o nosso ministro da Convenção International. Amém? I'm so excited to be a part of Sinlab TV, and I'm excited what God is going to do through my life through Sinlab TV. So I'm excited to be a part and working with Pastor Tiago and believing God for great things through this ministry. Glória a Deus, o nosso ministro agora representante dos Estados Unidos, para a glória do nome do Senhor, esse é o crescimento da nossa instituição, Convenção Sinlab Ligados na Videira. Que Deus em Cristo abençoe a todos, queridos. Novidades estão por vir. Amém? Amen. Thank you. Thank you.